Bem-vindos! E hoje eu trago para vocês o primeiro vídeo do canal, quando eu realmente percebi que eu podia efetivamente fazer um canal de literatura, partilhar o que eu já aprendi com a literatura com vocês, trocar conhecimentos. Foi com o livro Lolita. Eu estava acabando de ler o Lolita do Nabokov e aí resolvi fazer um roteirinho, pegar um celular e gravar. Então foi um vídeo que eu fiz com aquela ideia na cabeça e a câmera na mão. Não tem iluminação, né? Pouca edição. E é uma conversa longa, um vídeo de 50 minutos, mas para quem gosta de clássicos da literatura, eu acho que compensa ver até o fim. Então convido vocês a assistir o meu primeiro vídeo aqui, que me estimulou a fazer mais vídeos aqui para nós. Um beijo, comentem no vídeo que eu respondo todos os comentários. Até breve, fique com Lolita agora. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o enredo do Lolita, depois nós vamos falar um pouco sobre as referências literárias que ele tem, né? Vamos falando ao longo do enredo, eu já vou pincelar algumas coisas, mas eu quero deixar mais para o final, e também falar como ele tá na cultura, na nossa cultura hoje em dia, cultura pop, como é que ele foi lançado, enfim. Vamos saber de certas curiosidades e certas profundidades também, né? Que não é só... A gente não lê aqui pela historinha dos livros, né? A gente lê aqui porque eles trazem temas que vão nos despertar algum sentimento, emoção, algo dentro de nós, não é mesmo? É por isso que a gente lê também, e por outras razões. Bom, como trata-se de um tema assim, de uma paixão madura por uma menina, né, pré-adolescente, para mim, como leitora, eu posso dizer que eu demorei para ler, demorei anos para ler, porque é um tema que é sensível para mim, como leitora, né? Então, demorei para ler. Nesse momento, me senti bem para pegar este livro, e realmente a surpresa foi boa, como são os russos, né? Gente, eu que gosto de literatura, dos russos escrevendo no geral, então... realmente foi uma agradabilíssima surpresa, nem tão surpresa assim, né? A gente espera coisa boa vindo dali. E vamos conversar um pouquinho então sobre o enredo de Lolita, tá? Lolita, ele inicia com um prefácio. Eu não vou tratar muito do prefácio, porque o prefácio já é bastante spoiler, inclusive é sobre o que acontece com a Dolores, a Lolita. Mas é um editor, digamos, supostamente era um editor de livros de psicologia, que ele recebe a obra do narrador, o autor narrador do livro chama-se Humbert, ou tem gente que diz Humbert, eu vou falar como Humbert, tá? Que já é um duplo, né, como vocês podem ver, e é uma referência literária ao poema Wilson do Edgar Allan Poe. Então já começa aí. E o Humbert, ele é um professor de literatura, ele é da escola francesa. Então, para quem gosta de literatura, especialmente literatura francesa, o livro é um desbunde. Ele vai falar sobre Flaubert, tem referência a Balzac, tem referência a Proust, enfim, outros autores, Mérimée. E aí ele recebe, o Humbert estaria na prisão, ele está encarcerado, né? Não vou contar o porquê aqui que ele foi encarcerado. Ele estaria encarcerado e teria escrito lá, com uma troca com o advogado, a narrativa sobre a história da Lolita. E vamos começar aí, né? Porque a narrativa, ele é um ponto de vista único, é o ponto de vista do Humbert. A gente não tem o ponto de vista da Lolita. A gente tem alguma meia dúzia para um livro dessa magnitude, né, de diálogos com a Lolita. A gente pouco sabe do que ela de fato pensa, né? Então é tudo pelo viés do narrador, né? Então ele é um viés meio controverso, meio, né, suspeito. É um narrador suspeito, né? Então, esse narrador, o Humbert, ele vai passar uma rica infância na Riviera Francesa. O pai dele é dono de um hotel na Riviera, numa praia super badalada.
E a mãe dele morre muito cedo, quando ele tinha acho que 2 anos. E ele tem uma infância rica com o pai, ensina a nadar, pedalar, velejar, lê para ele o Les Miserables, lê o Don Quixote, e ele então tem acesso a uma boa educação, ele vai num externato, que se diz, enfim, ele tem uma infância relativamente tranquila, feliz e rica. E quando ele chega lá, à idade da pré-adolescência, lá pelos 12 anos, que ele tem algum contato com meninos na escola que vai falar sobre a maturidade sexual com ele, mas são conversas assim, amenas, tá? E esse menino até, ele é filho de uma... tá se hospedando no hotel lá, que é do pai dele, e ele é filho de uma atriz de Hollywood que ele diz assim, a quem o menino tem pouco acesso na realidade tridimensional. Olha uma maneira de explicar, né, que o menino não acessava a mãe, enfim, que a mãe dele, né, ele via ela acho que mais na realidade bidimensional do cinema do que propriamente na vida real, né? Então, essas sutilezas de narração, de voz de autor, isso, assim, às vezes faz um livro, faz um diferencial de um livro, né? Para quem curte a contação, né, a narrativa assim que não é tão óbvia, é muito interessante mesmo. Bom, então, o Humbert, lá pelos 13 anos, ele encontra uma menina que vai passar as férias lá, tá lá no hotel do pai dele, tá ali perto, né, a Annabelle Lee, e eles se apaixonam. Os dois têm 13 anos. Eles se apaixonam localmente, claro, todo mundo sabe que existe um pouco essa precocidade, às vezes infantil, enfim, é um fato, né, um fato da vida real, e ele usa esse fato ali para narrar essa história dele com a menina, e eles vão assim, eles vão de beijinho em beijinho, quase às vias de fato, só são interrompidos lá numa praia por uns pescadores que chegaram, enfim, e só que no outro dia a menina vai embora, e ele, poucos meses depois, descobre que a Annabelle morreu de tifo. A Annabelle vai para uma ilha grega, e de fato a pesquisa do autor é que nessa ilha grega teve um surto de tifo, e a menina vai morrer disso aí, ele fica meio chocado, mas ele fixa a imagem da Annabelle para uma imagem, né, um arquétipo, né, do que seria a pessoa perfeita, o par perfeito para ele, né, o par ideal. E ele fixa com isso e ele acaba sempre querendo se envolver com mulheres mais jovens, né? Claro que à medida que a idade dele vai avançando, isso começa a ficar complicado para ele e ele sabe disso, né? E aí, depois ele tem relações, ele chama de mulheres pagas, tem outro termo, né, para não dizer exatamente, né, outros termos que outros, né, então ele diz que essas mulheres ali teriam que se assemelhar ao conceito dele, uma definição que ele faz para ninfeta, né, olha só, eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Agora quero apresentar a seguinte ideia. Entre os 9 e 14 anos de idade, ocorrem donzelas que, a certos viajantes enfeitiçados, 2 ou muitas vezes mais velhos do que elas, revelam sua verdadeira natureza que não é humana, mas nífica, isto é, demoníaca, e essas criaturas predestinadas propõem designar como ninfetas. Então, ele começa a fazer uma imagem do que seria esse tipo de pessoa, né? Esse tipo de menina. Então, isso, assim, agora fazendo um parênteses aqui, isso que um pouco me afastou do livro, porque para mim é um tema sensível, né? De certa forma, abuso, né? E o abuso para mim, né, não é só de menina, é de menino, de qualquer ser humano, né? Então, a minha humanidade ficou um pouco triste, né, com isso. Não querendo fazer, não vou aqui fazer julgamentos morais, enfim, que o livro foi muito escanteado, já muito, né, levou muita paulada, por assim dizer, sobre isso, né, esses julgamentos assim.
Mas sem querer fazer isso, para mim, realmente é um tema sensível. Teve momentos, assim, que eu passei muita raiva com o narrador, muita raiva, assim, porque ele expõe coisas com uma crueldade. Então, acho que o leitor tem que estar preparado. Não, agora é um momento da minha vida que eu quero ler. Porque às vezes não é. Para mim, em outros momentos, não foi. Tá? Não foi esse... É que nem as pessoas, por exemplo, que perdem um familiar, um ente querido, e aí não querem ler coisas muito depressivas ou assistir filmes assim, não querem se lembrar. Outras já preferem fazer isso para fazer uma catarse geral mesmo e expurgar, né, as suas dores. Né? Mas no meu caso, eu sabia, Lolita é sensível, eu sei que ele vai narrar com uma menina, porque eu sabia que o cinema tinha amenizado muito, e de fato foi, né? O filme que eu havia visto do Stanley Kubrick em 62, filme de 62, ele suaviza muito, ele não mostra a história pregressa do narrador, ele muda bastante, apesar de ter o Nabokov também como roteirista, ele não trabalha assim a ideia geral do livro, ele suaviza muito, aliás, ele coloca a atriz que faz, ela tem 16 anos. Então ele já coloca uma mulher, uma menina que é mais menina-mulher, né, do que uma mulher-menina, né? Então ele já coloca um pouco assim para o espectador não ficar muito chocado. E no livro, aqui eu vou dar o spoiler e falar para vocês, realmente, a Lolita, quando ele encontra, ela tem 12 anos e meio, mais ou menos. E ela tem um quadril estreito, ela tem todo o corpo de uma menina, não é uma menina que teve um corpo passo assim super rápido, né? Então isso aí para mim ele ficou um pouco assim, nossa, de vez em quando eu lia, mas ela é só uma menina. E ele mesmo, o narrador, fala assim, eu sei que ela é uma menina. Então a razão dele diz que ele não deveria se envolver com meninas, e principalmente meninas tão jovens. Mas a emoção dele, principalmente especificamente para as meninas jovens, as ninfetas, que ele identifica num grupo de meninas, não é todas meninas, são algumas e são poucas entre muitas, né? Então aquelas que ele identifica, ele acha que, e inclusive diz, é demoníaco, elas chamam a atenção de uma outra maneira. Então ele identifica um potencial ali, e aí ele entra em um certo conflito interno. E o livro vai o tempo todo tratar esse conflito. É bastante interessante. Bom, daí ele recebe uma herança do tio, ele vai para os Estados Unidos. Antes ele casa, ele tem um casamento, e para ocultar, né, essas suspeitas, e ele recebe essa herança e ele quer levar a mulher, mas ele descobre também, o casamento dele entra em colapso, e aí não dá certo, eles acabam se divorciando, e ele vai sozinho para os Estados Unidos. E ele até pensa em descer a fronteira mexicana para onde as leis são menos severas em relação às paixões dele, né? Então, realmente ele é um personagem que ele sabe que o que ele faz não está correto, e a todo momento ele está fazendo isso. Então, às vezes, existe uma crítica do livro, assim, que ele age sem se dar conta das consequências. Não, ele age como, eu não posso falar aqui os termos no YouTube, mas como pessoas que têm essas tendências costumam agir, eles costumam se ocultar, ele lê a legislação, ele sabe que não é legal, e quando ele está espionando meninas, ele toma todos os cuidados racionais para não ser pego. Eu acho que eu já falei aqui que ele recebe uma herança de um tio dele, americano, né? Antes dele se separar, então ele vai para a América motivado por isso, né? Para trabalhar numa fábrica de perfumes, na verdade, para fazer os comerciais, os anúncios de perfume do tio. E aí, com isso, ele já está separado, daí ele vai para a América, daí só que ele tem um primeiro colapso, ele entra num sanatório, um pouco antes, tá? Que atrás da saída a América. E aí, depois que ele se recupera, ele vai para os Estados Unidos, né? A Lolita é americana.
E vamos fazer um parênteses aqui muito importante, né? O Nabokov, ele foi morar nos Estados Unidos e a língua dele, né, natural é o russo. Imagina, ele fez um livro em língua inglesa que não é a língua dele. No final, ele diz uma coisa muito linda no pós-fácil aqui, que ele está falando sobre a língua. Eu vou ter que falar isso aqui. Nossa, vou adiantar para vocês, né? Como é que ele fala da língua russa? Ó, minha tragédia particular, que não pode, na verdade, não deve ser da conta de ninguém, é que precisei abandonar meu idioma natural, minha desentravada, rica e infinitamente dócil língua russa, por um inglês de segunda, desprovido de qualquer dos equipamentos. Ai, coisa linda isso, né? Lindo, 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 imagina. Eu vejo isso como a gente tem essa habilidade natural com a nossa língua mãe, e daí ir para outra cultura e fazer um livro dessa monta que tem, assim, uma abundância de termos para explicar, e todo um esforço do autor. É muito bonito isso, muito bonito. Então, ele vai para os Estados Unidos e daí lá ele tem um outro colapso, né, de sanatório de novo. E quando ele sai do sanatório, ele vai para uma expedição na Antártica, que é a única fase da vida dele que ele não era torturado pelas as tendências dele, né? Aí depois ele tem um outro colapso, passa num sanatório, inclusive ele aprende a jogar com psiquiatras. O Nabokov tem um certo ranço com Freud, então ele aproveita para fazer umas piadinhas meio jocosas, tá? Da psicanálise, mas isso é questão do autor com Freud, que ele coloca um pouquinho na obra, tá? Então ele vai ajudar, e os psiquiatras vão tentar justificar toda essa hebefilia dele em relação ao caso dele com a Annabelle. E ele mesmo não sabe se na verdade foi isso aí, tá? Ele deixa em dúvida. Ele acha que é também, ele meio que suspeita que seja, que tem a ver, mas também não dá o veredito final, tá? E aí, quando ele volta desse sanatório, ele resolve passar umas férias com os primos lá distantes, porque descobre também que eles têm uma menina de 12 anos. Ele chega na casa desses primos, numa cidadezinha lá no interior dos Estados Unidos, e aí incendiou a casa deles, esses primos nem estão ali, a menina também não tá, e ele fica meio brabo, devia ter ido para outro lugar, e aí tem uma viúva da cidade que se oferece para se hospedar, e ele vai mais por polidez lá. E ela mostra toda a casa, ele está super aborrecido, vê problema no encanamento, problema em tudo que é lado que ele olha, ele vê algum problema. Inclusive na própria pessoa que ele chama, que ele vê ela fumando, ela descendo fumando, magra, daí ele chama ela de Marlene Dietrich, mas ele diz assim, é uma versão diluída da Marlene Dietrich. Não, veja só, olha a frase do autor. Gente, eu fico encantada com esse tipo de coisa, não tem como negar. Bom, e a ironia é que ele vai passar o tempo todo no livro fazendo esses apontamentos irônicos, buscando a literatura. Então, assim, se você está motivado para ler um livro que faz N referências literárias, gente, é um prato cheio. Bom, e aí, quem ele encontra no parque, ele está finalizando a visita, ele diz assim, eu vou me embora daqui, vou para outro lugar, eu vou para uma praia, eu vou para um lugar melhor do que isso aqui. Ele está super arrogante ali naquele momento. E quem ele se depara? A Dolores. A Lo, que é a filha da Charlotte Hazy, a Dolores Hazy, que ele vai chamar de Lolita. Uma menina que ela era viúva, né, essa Charlotte, e ela teve uma viagem com o marido no México, e uma viagem meio romântica, né? E parece que a menina foi gestada no México, então por isso o nome Dolores, e ela chama de Lo. Só que a mãe tem uma relação bem conturbada com a filha, aquela filha pré-adolescente, que briga muito com a mãe com a filha, a mãe é muito rígida, e aí ela quer quebrar aquela rigidez, né? Ao mesmo tempo ela é meio flertativa com os meninos, já se vê que ela é flertativa com os meninos, até mesmo com esse Humbert, né, um pouco assim, mas se vê um joguete, uma ambiguidade da personagem ali, da menina, tá? E o Humbert, ele fica enlouquecidamente apaixonado por essa menina, e ele se apaixona instantaneamente,
E ele constrói um diário. Aí ele se resolve ficar na casa dessa pessoa e ele começa super voyeur, começa a observar a Lolita. Hoje ela acordou, ela tá com a calça xadrez, ela tá com um sapato de lona, ela tá com a unha do pé descascada, detalhes assim. E esse diário ele dura acho que umas 17 dias mais ou menos. Ele vai, inclusive, gente que buscava em Lolita um conto assim, um livro de cunho mais erótico, leitores que buscavam Lolita, isso, os leitores iniciais, lá quando foi lançado em 1955, eles paravam quando acabava o diário, geralmente paravam nas páginas seguintes porque viam que isso não se seguia. Na verdade, eles achavam que era aquele continuismo, que seria um livro, digamos, pornográfico comum, né? Então, até o Nabokov fala no pós-fácil que ele decepcionou esses leitores aí, mas não era a intenção dele fazer isso, né? Não era a intenção dele criar um personagem mega lascivo, embora ele tenha essa questão específica ali. Então, muitos leitores abandonaram a leitura, que compraram Lolita por essas razões, né? Não por razões mais de literárias, enfim. Isso a gente também vai debater aqui no canal o que seriam essas razões literárias, tá bom? Não se preocupa. O que seria um clássico? É considerado um clássico da literatura americana, tá? Entre os 100 clássicos lá na revista Time. Depois nós vamos conversar no finalzinho desse vídeo. Fiquem aí, pessoal. E para quem não é inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição e ajude a contribuir. Nós vamos divulgar esse conteúdo e eu vou fazer muita literatura para todos amantes da literatura. Vamos lá! E aí, então, só que o que o Humbert não contava é que a Charlotte, a mãe da Lolita, vai se apaixonar por ele. Ela se apaixona por ele, né? E ela vai mandar a Lolita para uma colônia de férias. E daí quando ela vai levar a Lolita, ela deixa uma carta para ele, tipo assim, ó, se você não puder me corresponder ao meu amor por ti, você pode deixar essa casa, nem me apareça mais, né? E ele vê aí a oportunidade de ser o padrasto da Lolita e de se aproximar da Lolita por esta via, né? Assim, inclusive de tocar a Lolita de alguma forma sem despertar suspeitas, né? Porque até então ele tá só ali, assim, enlouquecido, né? Tem lá uma cena também que é famosa, que a Lolita encosta nele no sofá e o homem vai à loucura. Enfim, né? Mas ela não sabe de nada. Ela percebe um pouco, mas ela, né? Então, mas é um narrador único, né? A gente sempre tem que pensar que é uma pessoa só que tá ali fazendo essa narrativa. Então, gente, a Lolita, ela vai ser preparada para uma colônia de férias de verão. A mãe dela tá louca pra, né, ela leva lá pra Lolita na colônia. A mãe dela tá realmente louca pra se livrar da Lolita, né, uma pré-adolescente em casa que ela não se dá bem. Então, ela resolve, assim, levar a Lolita pra essa colônia. E os planos dela são outros, vamos contar aqui. Tá, acontece que o Humbert viu essa carta, vamos lá, onde eu parei, viu essa carta e vai resolver ver a oportunidade de se aproximar da Lolita, né, casando-se com a mãe. E resolve casar. Porque, afinal de contas, assim, ela não era intolerável para ele, né, mas ele tem um certo deboche até com digamos, o padrão americano médio, assim, de mulher daquela época lá, de 1950, que ela faria assim, queria cuidar da casa, arrumar um ninho de amor. Então ele fala um ninho de amor, mas falando assim, usando uma expressão bem popular, mas para tentar refletir um pouco o pensamento dela. Às vezes ele coloca o pensamento dela ou os dizeres dela e assim, tu vê que o nível de linguagem que ele tá super alto e aí ele cai para expressar essa personagem, assim, ela cai no médio para raso, e ele diz que ela é uma pessoa muito... para ele é muito mediana, ele realmente se incomoda muito com a esposa e com a relação deles, e ele inclusive toma vitaminas e bebidas fortes para conseguir,
digamos, aceitar esse tipo de relação. Inclusive vai pro quarto da Lolita para, né, tentar ficar um pouco mais empolgado com a esposa. E aí o que acontece, que agora eu vou dar um super spoiler, então se você quiser passar um pouquinho o vídeo, né, vamos lá. Então o que acontece é que a Lolita vai para essa colônia, ela tem, inclusive ela tem um encontro lá com um adolescente lá. O Humbert não vai ser o primeiro da Lolita, tá? Apesar dela ser bem menininha, ela tem, assim, porque as adolescentes, inclusive da idade dela ali, algumas com que ela se relaciona, viam como natural ter alguma experiência, né, precoce. E aí, acontece que, aqui é o spoiler, né, que a Charlotte, ela acaba morrendo, e de fato, né, ele pensa em matar a Charlotte, mas ele não a mata, tá? Então ela acaba morrendo, e aí ele se vê como um padrasto, né, e sem impedimentos com a Lolita, e ele vai buscar ela na colônia de férias. Tá? E aí quando ele busca a Lolita na colônia de férias, já termina a parte 1 do livro. O livro, né, como eu falei para vocês, ele é dividido em 2 partes. Então, vamos para a parte 2 do livro. A parte 2 do livro, antes ele leva a Lolita, né, ele consegue buscá-la na colônia, ele despista os amigos da família, eles não têm muitos amigos, não têm muitos parentes, então, e ele despista dizendo que ele vai cuidar bem da menina, que ele é o padrasto dela, que, enfim. E, na verdade, eles fazem uma fuga pelos Estados Unidos com a Lolita, né? Vão viajar o país parando em motéis. E aqui eu vou acelerar um pouco nessa parte 2, tá? Porque essa parte 2, até o modo de leitura dessa parte 2, ele é bem acelerado. Eu vou dizer por quê. Porque ele trata-se, assim, da viagem deles, além da viagem deles ter uma aceleração, ele passa por vários roteiros, assim. No final, assim, mais o livro tem perseguição, tem uma parte meio policialesca da história, e daqui a pouco ele tá armado, tu descobre que ele tem uma arma no carro, e que ele tá achando que ele tá sendo perseguido, né, e aí isso aí até acelera um pouco o ritmo da narrativa, tá? Mas então, o que acontece é que ele pega a Lolita na colônia de férias, e tenta, assim, ele já tinha um medicamento, tá? Ele tinha pensado em matar a mãe da Lolita, que não acontece, ele não mata ela, e ele tinha um medicamento para dar para ela ter um sono pesado e para a Lolita também ter um sono pesado, para ele poder se aproveitar de alguma forma, tá? E aí ele leva esse medicamento nessa viagem e tenta... Ele dá para a Lolita, ele convence ela a tomar. E, na verdade, o farmacêutico que fez o medicamento não vendeu para ele uma coisa forte. Ficou meio suspeito dele, sabe? Que disse que era com uma dor de dente, ele achou que o cara estava mentindo e não entrega lá uma pílula que não faz quase efeito. E a Lolita não dorme, como ele gostaria que ela dormisse, né? E, enfim, acaba que eles têm uma primeira relação e isso vai abrir as portas para as outras tantas que virão. Tá? Ele não fala os termos, não é nada chocante, então para quem não leu Lolita, assim, ou quer esperar uma literatura super erótica, super pornográfica, ó, não existe, assim, né? Então ele é bem ameno, né? Quando o assunto é esse. Mas fica bem claro que eles têm, inclusive, que à medida que ela descobre, inclusive, o que aconteceu com a mãe dela, tudo ela descobre, e ela se vê muito sozinha, né? Essa termina a parte do livro que ela descobre, a primeira parte, que ela descobre o que aconteceu com a mãe dela, e ela se vê muito sozinha, e ele usa a ameaça, uma ameaça, assim, com ela dizer assim, olha, se tu me denunciar para a polícia, o que vai acontecer é que tu vai acabar num orfanato, ou tu vai acabar num reformatório, e ela morre de medo disso. Então ela prefere ter a vida que ela tem do que ficar num outro local assim. Então, e começa um jogo de favores,
dele, assim, ele querendo certos favores da Lolita, que vocês já imaginam o que seja, e ela, pequenos presentes que começam a ficar maiores, assim, dinheiro, né? Então, ela começa, assim, eles começam esse jogo manipulativo, né? Eles viajam um ano lá na costa dos Estados Unidos. O autor, ele faz um mapa dos Estados Unidos, né? Inclusive para construir. Depois eu li como é que ele fez a construção do livro, bem interessante. Ele viaja em muitos pontos dali, então, para fazer o Lolita. O Lolita, se eu não me engano, demorou 8 anos para ser feito. Então, ele, como os pontos que ele fala, realmente ele visitou e obteve bastantes informações. Imagina que uma época que não tinha internet, né, gente? Hoje é muito mais fácil fazer isso aí. Mas naquela época não, né? Hoje tu vai pro satélite e faz um passeio na cidade, mas naquela época não. Então imagina a trabalheira que foi. E é muito bem construído. Tem gente... Sabe aqueles leitores que gostam de pegar o mapa de um livro e ir, que nem gente que fez lá do Humberto Eco, um mapa do que o Humberto Eco, das cidades que ele se referia, enfim, e vai lá no autor e manda carta para o autor, olha só, porque ali aquela rua não existe. Bom, mas ele fez isso aí e ficou bem, bem bacana mesmo, né? Então eles passam um ano viajando e depois ela começa a ficar muito aborrecida, cada viagem vira um tédio maior, eles passam o dia viajando, de noite eles param em hotéis, motéis, enfim, e aí ela quer voltar a estudar, resolve ir para o colégio, e ele fica lá um ano ainda, uns meses, numa escola, não me lembro bem quanto tempo ele fica, mas acho que é um ano, sim. E aí eles ficam numa escola, eles param numa cidade e começam as questões adolescentes da Lolita. Ela tá crescendo um pouco mais, ele desfoca um pouco ela, às vezes, quando ele nota que ela não tá com um quadril tão estreitinho quanto quando ele conheceu, ela não tá, assim, algumas trejeitos mais de mulher, então ele tenta fazer um desfoque, assim, para ficar a imagem da ninfeta que ele tem na mente. Né? Inclusive ele disse assim, ela vai crescer, eu sei que ela vai crescer, que daqui a um pouco ela vai virar uma universitária, ai que tedioso, ai que horrível, enfim, e daí ele tem um pavor disso vir acontecer e sabe que isso vai acontecer de fato. E aí, nessa cidade, ela vai estar numa peça escolar que é escrita por um dramaturgo que ela já conhecia, que já era amigo da família, né, da mãe dela. E aí começa uma briga entre os dois, porque ele não quer, tá se envolvendo já com os adolescentes, e ele não quer que ela se envolva, e aí no fim ela resolve propor uma viagem com ele, mas que ela propusesse o roteiro, tá? E daí nessa viagem ele vai se sentir perseguido, ele acha que tem alguém perseguindo ele, e a partir daí, gente, bom, daí o livro já vai se encaminhar para o seu desfecho. Eu não vou dar mais spoilers mesmo do livro, já falei bastante, tá? Mas, enfim, ela consegue fugir das garras dele e vão acontecer mais alguns episódios ali e inclusive o que pode culminar ali, que vai culminar no encarceramento do narrador. Mas sim, antes disso ele vai casar, ele vai, né, no momento que ele fica sem a Lolita, ele fica désolé, ele fica, né, num estado deplorável, e ele vai acabar casando com a Rita, que é uma alcoólatra, digamos, uma pessoa que tem sérios problemas com álcool, mas ela é muito bondosa, enfim, e eles têm um relacionamento aceitável ali. Gente, eu vou acabar por aqui essa parte do enredo, tá? Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas aqui é assim, quando eu me empolgo num livro e realmente quero passar para vocês bastante conteúdo, né? E a gente trabalhar um pouco mais profundamente, né? Claro que é um livro que ele tem uma discussão que pode durar, quem está em cadeira de literatura pode durar semestre, né? Mas é o que eu vou poder passar no vídeo aqui na internet, que também não temos tanto tempo, mas vamos conversar um pouquinho agora sobre o que o Nabokov ele viu com a Lolita, como é que está na cultura, como eu havia prometido no início do vídeo, tá bom?
Vamos falar do Nabokov, né? Porque, como eu falei antes, ele é o pai da criatura. Então, acho que a primeira voz deveria ser a do autor, né? Então, claro que no momento que eu vou falar como escritora, você faz um livro e larga para o mundo, um livro é do mundo, né? Essa coisa de, o livro é meu e eu que falo e eu tenho a última palavra, eu acho meio complicado, né? Então, as pessoas, os leitores são diferentes, com experiências diferentes e vão ter, por exemplo, vocês vão olhar, não, mas eu não olho a Lolita assim como a Dani está vendo aqui a Lolita. Para mim, não, é totalmente diferente. Mas, enfim, né? Cada um tem uma experiência particular, eu tô podendo acrescentar aqui a minha experiência para vocês. E se vocês quiserem passar comentários, eu vou ter o maior prazer de ler, né? Falar o que as suas experiências com o livro, o que vocês querem ler, enfim, se despertou curiosidade, se vocês têm algum comentário, quer adicionar alguma coisa, por favor. E se você não é inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição, porque esse canal eu quero que cresça muito e se divulgue para muita gente, porque a gente tem que espalhar literatura no mundo, não é mesmo? Então vamos lá. O Nabokov, ele escreve o pós-fácil do livro, tá? E ele diz que eu já comentei com vocês que o livro não é lascivo, que o livro tem um declínio das cenas de erotismo. Ele fala do distanciamento psicológico que ele tem com o narrador, né? Então, as pessoas perguntam assim, eu vou até, essa parte eu vou ler para vocês, que é só um trechinho aqui, rapidinho, tá? Do pós-fácil dele. Olha só, que interessante também, com uma aula de literatura, né? Os professores de literatura tendem a formular questões como: qual o objetivo do autor? Ou pior ainda, o que esse sujeito está tentando dizer? Sou por acaso o tipo de autor que, quando começa a escrever um livro, tem como única finalidade livrar-se deste livro que, quando lhe pedem para explicar a origem e o desenvolvimento deste livro, precisa recorrer a termos arcaicos como interreação ou inspiração ou combinação, os quais, devo admitir, lembram antes um mágico que explica um truque executando o outro, né? Então, ele diz como é que foi a primeira pulsação dele para Lolita, como é que foi a recepção, que ninguém queria receber, né? E, enfim, os rótulos, como é que ele usou, como é que ele fez a viagem aqui para os Estados Unidos. E é bem bacana. Enfim, mas o que eu mais vejo assim é ele falar, ele se colocar assim: olha, eu não sou o personagem narrador, então não me procurem nele, não me procurem nesse ser que ama as meninas, hein? Inclusive na vida pessoal dele, ele era casado, escreveu isso, ele e a mulher dele, muitas ocasiões foram caçar borboleta nos lugares que eles visitaram lá, para enquanto ele estava escrevendo Lolita, eles estavam fazendo um roteiro lá de borboleta, enfim, ele utilizou isso aí para dar mais colorido para o livro, né? Então, ele também não se coloca como um livro pornográfico, enfim. E ele tem uma preferência de tudo que ele escreveu pela Lolita, tá? Por exemplo, agora vamos ver o que outras pessoas falam. A grande enciclopédia soviética acha que é um romance erótico, é um romance erótico com romance de costumes, mas o Nabokov não concorda, tá? Então, já um crítico, Samuel Schumann, se não me engano, ele é americano, ele diz que ela é caracterizada pela ironia e sarcasmo. Eu concordo também, eu vejo, é muito irônico, muito sarcástico em vários termos, assim, e várias concepções de mundo, enfim. Ali o Humbert, ele é realmente, como eu havia falado, cruel. Ele é uma personalidade, um personagem, assim, que ele é realmente cruel. E daí, claro, a maior crítica que esse romance recebeu, talvez além, claro, do tema, né, que as pessoas dizem, mas é um tema controverso, é um tema difícil, né, é um tema, né, que não deveria ser falado, não se fala isso aí, não se, né, então, isso também é tudo é de se pensar, né, gente? Mas, assim, de se questionar, né? Porque a gente, quando lê a literatura, a gente está pensando também em arte, né? Então, realmente, será que a arte está aí para ser silenciada? Então, né, não mostrar ou
né? As obsessões de um autor, quando às vezes começa um livro, quase uma obsessão, né? É uma obsessão de colocar aquilo para fora, aquele assunto. E às vezes aquele assunto, eu acho que muitas vezes aquele assunto de um autor não é a realidade dele. Ele vai buscar fora, vai buscar elementos, mas ele está, de certa forma, precisando se expressar ali, naquela linha, né? Então, aí entra muito nesse viés aí, né? Será que a gente tem que... que é também o viés da mordaça, né? Será que ele tem que ser amordaçado? Não sei, né? Acho que não. Enfim, mas cada leitor tem um posicionamento, né? E eu não estou aqui para julgar os leitores. Também, se a pessoa não quiser ler, né? Não precisa ler. Enfim, gente, e fala assim, ó, que ele é solipsista. Solipsista, no caso, só considera o eu, né, para quem esse termo não está familiarizado, né, o eu e as suas sensações. O outro é completamente desconsiderado. E, na verdade, ele é um narrador muito egocêntrico, né? Ele pensa do ponto de vista dele. Tanto é que a Lolita, às vezes, ele sabe que ela tá doente, que ele sabe que ela tá mal, mas ele desliga o racional, né? Então isso aí as pessoas falam bastante também. E assim, tem referências à vida de Chaplin, a Alice no País das Maravilhas, o Edgar Allan Poe, né? Como falei, mais de uma vez ele se refere ao Edgar Allan Poe, a própria Annabel Lee. A Annabel Lee tem um poema do Edgar Allan Poe que ele gosta muito, o Nabokov, né? O autor. Ali na vida de Chaplin, o Chaplin foi casado com a Lita Grey e ela tinha 16 anos quando ele casou. E eles mandaram fazer uma imagem, uma pintura dela. E aí, lá na parede do colégio da Anitta, aparece uma imagem dessa pintura. Vamos aos filmes, tá? Eu vou referir os dois, assim, o do Stanley Kubrick, que eu já havia comentado aqui no vídeo, que tem uma Lolita assim, mais madura, assim, corporalmente, né, e bem mais diluída, e a relação dos dois bem, assim, menos evidente, o que de fato ocorre. E depois a gente tem o do Adrian Lane, acho que é um filme de 97. Um filme de 97, e que o autor ali é o Jeremy Irons, acho que é a Melanie Griffith, agora eu não me lembro quem fez a Lolita. Mas, enfim, ele foi um pouco controverso, demoraram para lançar. Dizem que ele tem mais referências à Lolita do que o do Kubrick. Sei, acho que sim, talvez sim, mais assim, literais, assim, né? Tem a famosa cena do tênis, que ela tá jogando tênis, isso aí foi feito, é uma cena que ela joga tênis numa quadra, ela joga tênis, assim, na escola, e inclusive o narrador disse assim, talvez ela teria sido uma boa tenista se eu não tivesse roubado a infância dela. E aí, então tem mais de uma cena no livro que ela tá jogando tênis, mas tem uma que ela joga com uns rapazes lá e ele fica observando, depois ele joga junto. Então essa cena foi muito copiada em imagens, na propaganda. Tem várias referências, tem várias referências na cultura popular, na música. O The Police, ele fala. A Lana Del Rey. A Lana Del Rey tem mais de uma música até cujo tema é Lolita. Às vezes eu fico me perguntando assim, né, porque muita gente não leu, né, muita gente diz, é a ninfeta, é a menina jovem, a adolescente precoce, né, e fica, como é que é, pegando essa referência e levando adiante, né, sem ter lido, assim, e eu acho meio complicado, ou sem saber um pouco mais. Às vezes a pessoa não precisa ler, mas saber exatamente do que se trata todo antes de sair copiando a referência, né, acho que acontece muito isso. Então, virou ninfeta para o termo de adolescente, né, precoce, enfim, mas não é bem uma adolescente, ela é menos, né, gente, ela é nessa caracterização do livro, se for fiel à caracterização do livro, né.
Eu tenho trechos aqui que eu não vou poder falar aqui no YouTube e tudo, não pelo verbo que é usado, mas é pelo tema mesmo, né? Mas tem coisas bonitas, ó. Aqui ele com a Annabelle. Ali, na areia macia, a poucos metros dos adultos, passávamos as manhãs inteiras esparramados num paroxismo petrificado de desejo, aproveitando cada bendito desvio no espaço e no tempo para tocar-nos. A mão dela, semi-oculta na areia, arrastava-se lenta na minha direção, seus dedos finos e morenos num avanço de sonâmbulo, cada vez mais próximo. Então, seu joelho opalescente iniciava uma longa e cautelosa jornada. Eu separei alguns trechos aqui que são bonitos. Olha uma descrição da paisagem. Um último pinheiro arquejante fazia uma merecida pausa para recobrar o fôlego, apoiado no penhasco que conseguia escalar. Ai, bonito. Eu acho bonito, né? Não sei se vocês acham, mas eu acho tão bonito. Para mim, não fazia muita diferença onde eu habitava, contanto que eu pudesse manter minha Lolita trancada em algum lugar. Tínhamos estado em toda parte, na verdade não víramos nada, e hoje me surpreendo a pensar que nossa longa viagem só fez conspurcar um sinuoso rastro de gosma, o país adorável, confiante, sonhador e imenso, que àquela altura, em retrospecto, não era para nós mais do que uma coleção de mapas surrados, guias desconjuntados, pneus gastos e soluços dela à noite, toda noite, assim que eu fingia adormecer. Aqui é o sentimento da Lolita, né? Então, como se diz, é punk, né, pessoal? Aqui, ó, eu vou pegar mais uma parte do... eles têm brigas homéricas de ciúmes, tá? O sentimento... A Lô, ela despreza ele em muitos momentos. Tem momentos que ela aceita, mas ela nunca se coloca como uma apaixonada. Ele se coloca como uma apaixonada. Paixão naquele sentido do narrador, né? É uma paixão, e daí cada um interprete como é esse tipo de paixão, né? Cada leitor vai interpretar. Olha, da letra da Lolita. Toda vez que isso acontecia, ele encontrava uma carta e achava que pudesse ser da Lolita, né? Toda vez que seus garranchos adoráveis, cheios de volutas e sinais de infantilidade, viam-se transformados na caligrafia monótona de um dos meus poucos correspondentes, eu me lembrava, achando uma graça angustiada das ocasiões do meu passado mais sólido, pré-doloriano, a Dolores, pré-doloriano, olha a expressão, em que, de algum modo, a luz excessiva de uma janela me desorientava e meu orgulho vigilante, esse periscópio sempre atento do meu vício vergonhoso, vislumbrava nela de muito longe uma ninfeta. E sob a Lolita, no final, né, num reencontro que eles têm. Entretanto, ai de mim, fui incapaz de transcender o fato simples e humano de que qualquer que fosse o consolo espiritual que eu pudesse encontrar, ou por mais que me acenassem com a promessa de eternidade litofânicas, nada poderia levar minha Lolita a esquecer a perversa luxúria que eu lhe impingira. A menos que consigam provar-me a que este sou agora, hoje, com meu coração, minha barba e minha putrefação, que a prazo infinito não faz diferença alguma que uma menina moça americana, chamada Dolores Haze, tenha sido privada de sua infância por um maníaco. A menos que isso possa ser provado, não vejo tratamento algum para o meu padecimento, além da melancolia e do antigo paliativo muito parcial da arte articulada. Gente, tem passagens magníficas nesse livro. É um livro tocante, tá? E pensem, para quem não leu, com carinho nessa leitura. Para quem leu, espero ter trazido alguns pontos novos e se vocês puderem também postar outros pontos para mim, vou ficar muito feliz. Tá bom, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo.